Lula profere falas tão graves quanto ou mais. Ele falou na época da Covid ali, você tá até de máscara, você é uma pessoa que se preserva e tal. Ele falou que graças a Deus que a natureza criou esse vírus para que o Bolsonaro pudesse demonstrar quem de fato ele é. Sobre essa fala, o que você acha assim, na época da Covid mesmo? Olha, de novo, eu acho que você está colocando uma fala com um contexto superficial. Você acha assim? Eu posso te mostrar aqui, igual eu te falei, é verdade. Não tô falando que essa frase não seja real. Tô falando que talvez o contexto que ela tenha sido colocada tenha sido outro, no sentido de que o objetivo dessa frase foi falar que se não tivesse acontecido tal tragédia, a gente não teria visto outras coisas. Boa tarde, irmão. Tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o Lula falar pouco ou muita bobagem. Qual que é a sua opinião sobre que ele fala pouco ou muito? Não entendi. Qual que é a sua opinião sobre os pronunciamentos do Lula, assim, se ele fala pouca ou muita bobagem no geral? Depende de qual pergunta que ele está respondendo, né? Não tenho acompanhado tanto as respostas que ele tem dado nas últimas... Então vamos contextualizar aqui para ficar mais claro, porque se tinha muito uma questão de se pegar no pé do Bolsonaro corretamente, porque ele falava muita bobagem, mas não se pega no pé do Lula. Agora, recentemente ele disse que a lei de acesso à informação foi estuprada como uma criança de 11 anos pelo governo do Bolsonaro. Eu não poderia faltar nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a lei de acesso à informação, que foi estuprada há pouco tempo atrás. Você acha que é uma comparação adequada essa daí? Não. Tratar o estupro assim dessa forma? Assim como o Bolsonaro falava asneiras, a gente sabe que o Lula é uma pessoa que não é 100% politicamente correta, como as pessoas esperavam. E é isso. Assim como falou merda com relação à Ucrânia, se posicionando de um lado A ou B sobre determinadas questões que ele não deveria se pronunciar em determinados momentos. É isso. Você lembra? Mas as avaliações são críticas com relação a Lula e Bolsonaro. Então, é isso. Show. Você lembra que na época da Covid ali, ele deu graças a Deus por a natureza ter criado esse vírus para que o Bolsonaro demonstrasse quem ele de fato era? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar. Assim, grave, né? Assim como eu acho que eventualmente as pessoas deturpam algumas falas do Bolsonaro e não leem um conjunto da fala, é nesse momento que também as pessoas fazem isso com o Lula, e assim como o Bolsonaro, assim como o Lula, um ou outro. Mas tem questões assim que não dá pra justificar por contexto tipo isso, né? Mas isso a questão é, pesado. por exemplo, você somos pessoas comuns talvez, mas a gente talvez seja uma pessoa que seja mais exposta do que eu, e eventualmente tudo que você falar vai ser muito mais criticado do que eu falei que sou uma pessoa comum, que não estou sendo visto o tempo todo. Claro, na posição de um líder de Estado. Então, a gente tem que reconhecer que todo mundo erra. Exatamente. E o problema não é esse, porque de assim fato ninguém é perfeito. Shows, por exemplo, em que só que o fato é hipocrisia. Sim. A gente sabe que hoje em dia se tem muita ideia de o amor venceu, a democracia está salva, o governo é perfeito, lindo e maravilhoso. Sim. Faz o L. Cara, a gente sabe que todos esses apontamentos aqui demonstram hipocrisia, porque a gente está vendo que tem falas inadequadas vindo do cara que representa a perfeição na cabeça dessa gente, mas a prática demonstra o sentido contrário. O problema do Brasil hoje é essas questões de extremistas, de se posicionar muito ao lado B e se cegar pro lado A e vice-versa, né? Sim. Assim como o Bolsonaro tem imperfeições, o Lula também tem, e as pessoas têm que assumir isso, entendeu? É isso. Que bom que você tem essa visão aí. Valeu, obrigado pela sua opinião. Até mais. Um cara mais consciente. Boa tarde, irmão. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Você acha que o Lula fala pouca ou muita bobagem, assim? Eu não ando acompanhando, pô. Assim, pra gente contextualizar, recentemente aí a Lei de Acesso à Informação completou 11 anos. Para utilizar de parâmetro, assim, de analogia e tal, em relação ao que o Bolsonaro fez com essa lei, de falta de transparência, o Lula disse que é como se a lei tivesse sido estuprada como uma criança de 11 anos. Você acha que é uma analogia adequada, assim, para o presidente da República estar fazendo em relação a esse crime gravíssimo? Moço, eu não posso falar nada, sabe? Porque eu sou ignorante nisso, velho. Mas parece meio feio, ou não?
Assim, falando por alto parece feio, falar assim. Algo mais concreto assim que você deve ter visto na época da Covid ali e tal, que todas essas questões eram mais divulgadas, o posicionamento do Lula sobre falando, graças a Deus a natureza criou esse vírus para que o Bolsonaro pudesse demonstrar quem de fato ele é. Ele deu graças a Deus só para que ele tivesse uma pauta política para ir contra o seu inimigo ideológico ali. Não, tipo, essa é uma puta sacanagem, não. Não Eu é? falo isso porque perdi muitos parentes, então, Sim. tipo, falar uma desgraça dessa é porque ele não perdeu nada da família dele. sim. E também assim não dá pra dizer, o Bolsonaro falou merda pra caramba, como de fato falou, mas você ficar se colocando como santinho quando você fala merda pra caramba também, né? Como é o caso do Lula aí agora. Né? Sim, sim. Falar desse jeito aí é hipocrisia. Exatamente, é isso. Obrigado pela sua opinião, viu? Tá bom, Tamo nada, junto, valeu. até mais. Mas desculpa, sério mesmo. Não, que isso, agradeço. É a opinião sincera de vocês aí. O que vocês acham sobre o que está acontecendo? Pra gente falar sobre a prática do governo que na teoria diz ser uma coisa, mas na prática é isso que você falou. Hipocrisia, se comporta de forma diferente. Falando dessa forma. Mas o problema mesmo é que ainda sou muito ignorante pra poder optar por uma coisa, sério. No máximo que eu vejo é por alto, assim. Sim. Tô focado mais nos concursos e tal. Não, a gente entende. É por isso que a gente tenta conversar um pouquinho. Hoje a pauta é essa e tal, mas eu tô sempre por aí falando sobre política de forma geral para trazer o que está acontecendo aí. Porque muitas das vezes a gente sabe que aqui mesmo se tem uma corrente ideológica mais de esquerda empurrando que tá tudo certo com o governo do PT aí, que salvou a democracia e fez o amor vencer, né? Pô, mas peraí, não é bem assim. Tipo, tem isso aqui que demonstra hipocrisia assim, mas em relação a questões mais graves mesmo, que se fala muito que o Lula é o pai dos pobres, vai defender os pobres e tal, aumentar salário mínimo, ele aumentou R$18 do salário mínimo e 7 mil de toda a elite política. Ele mesmo, vice-presidente, ministros de estados, do STF, deputados, senadores, um salário que já era de 39 mil, ele colocou para 46 mil. Ele sancionou isso daí. Tipo, pô, tu tá ajudando os pobres desse jeito? Ele viaja e fica... Pois é, ele viaja e fica num hotel que a diária é 37 mil reais. Ele troca os móveis lá do Palácio da Alvorada, a Janja quer comprar uma mesa de 200 mil reais, aí o TCU fala, pô Janja, tá de sacanagem, proibido. Mas aí deixaram comprar um sofá de 65 mil e um colchão, na verdade, de 42 mil. Tipo, pô, que sacanagem é essa? Olha o preço dessas coisas, tu vai incluir o pobre no orçamento desse jeito? Na verdade não é banhado a ouro, mas é revertido de couro italiano. Tá explicado, né? Olha o preço desse trem aí, pelo pai. Não é sacanagem com a nossa cara? Pra Bicho? caraca, velho, pra caraca. Pois é, eu tô aqui pra trazer pra vocês essas informações que demonstram hipocrisia. Vamos avaliar melhor aí a prática desse governo em relação às mentiras que ele prometia em campanha, porque na real tá acontecendo isso aí. Tá bom, mano. Valeu. Obrigado, tamo junto aí, viu? Até mais. Valeu. Valeu. Boa noite, moço, tudo bem? Eu posso te fazer uma perguntinha rápida? Você acha que o Lula fala pouco ou muita bobagem assim enquanto presidente? Você acha que ele vai bem nos pronunciamentos? Olha, eu não acompanho muito os pronunciamentos não, então nem sei. Ele falou agora recentemente, comparando a falta de transparência no governo Bolsonaro, que a lei de acesso à informação foi estuprada como uma criança de 11 anos. Você acha que é uma analogia adequada para se fazer? Olha, como eu disse, eu não acompanho os discursos, mas fora desse contexto, que talvez tenha sido o discurso, não é adequado. Mas eu, como disse, não acompanhei o discurso, então eu não vou falar sim ou não. Sim, mas se você quiser ver a notícia aqui, eu te mostro aqui, quer ver? Eu tô correndo pra pegar meu ônibus. Tá, então só pra gente fechar com outra informação assim que pra mim demonstra hipocrisia em relação às críticas que se faz às falas do Bolsonaro, que são inadequadas mesmo, só pra ficar claro, mas que o Lula profere falas tão graves quanto ou mais. Ele falou na época da Covid ali, você tá até de máscara, você é uma pessoa que se preserva e tal. Ele falou que graças a Deus que a natureza criou esse vírus pra que o Bolsonaro pudesse demonstrar quem de fato ele é. Sobre essa fala, o que você acha assim, na época da Covid mesmo? Olha, de novo, eu acho que você está colocando uma fala com um contexto superficial. Você acha assim? Eu posso te mostrar aqui, igual eu te falei, é verdade. Não tô falando que essa frase não seja real. Tô falando que talvez o contexto que ela tenha sido colocada tenha sido outro, no sentido de que o objetivo dessa frase foi falar que se não tivesse acontecido tal tragédia, a gente não teria visto outras coisas, como a negligência na saúde que teve perante uma crise enorme. Mas você acha que, ainda tipo que assim, fosse esse eu contexto acho que você está conjecturando aí, justificaria dar graças a Deus
pela natureza ter criado uma das maiores desgraças que a gente viveu nos tempos atuais, Olha, que matou só no Brasil 700 mil pessoas. não, cara, eu super entendo que a frase provavelmente estava na posição errada, a crítica foi a mais, por assim dizer. Não dá pra dizer Mas- que é errado em qualquer contexto? Olha, não, eu acho que não. Você acha que teria um contexto, por exemplo, se a gente utilizar para o Bolsonaro ali, quando a mídia está pressionando ele, a gente sabe que ele era muito perseguido e tal, adequadamente, eu fui um dos caras que cobrei bastante ali, mas ele era perseguido pra caramba, então ele tinha uma pressão psicológica com certeza muito alta. Aí a mídia está pressionando ali sobre questões Mas de ao como mesmo ele está tempo- gerindo a Covid. Aí ele fala, mas eu não sou coveiro. Tipo, você acha que a pressão psicológica justificaria, então? Dentro desse contexto, eu acho que não, mas utilizando a sua lógica para defender o Lula, dá para se aplicar também. O que eu acho é que ao mesmo tempo que o Bolsonaro tinha uma pressão dos repórteres e das entrevistas, ele tinha uma base aliado também muito grande, maior do que a do que o Lula tá tendo. Então, em questão de pressão, eu não acho que eles tenham uma pressão tão diferentes. Mas como eu disse, eu tô atrasada pro meu ônibus. Mas tudo bem, obrigado pela sua opinião, viu? Tá. Até mais. Só uma pergunta, isso vai pra algum lugar? Vai pro YouTube. Obrigado, viu? Tchau. 2 pesos e 2 medidas.